Olá pessoal, vamos dar início a mais um screencast produzido pela CBDS, Companhia Brasileira de Desenvolvimento de Software. Nesse screencast vamos mostrar como fazemos a instalação e configuração do MySQL. Esse screencast faz parte de uma série que serão desenvolvidos e que tem como missão auxiliar as pessoas iniciantes com a plataforma Java na configuração do ambiente de desenvolvimento. Mais informações sobre este e outros screencasts estão disponíveis no nosso site, que é o www.cbds.inf.br. Lá você encontra as URLs para você efetuar o download dos arquivos necessários para essa instalação. Aqui nós já fizemos o download, são dois arquivos. Um deles é o arquivo que é o instalador do banco, propriamente dito, do gerenciador do banco, e o outro é um pacote de ferramentas que é um arquivo zipado, na verdade, que você faz o download, e aí você apenas descompacta esse arquivo, e aí você consegue ter uma série de ferramentas aí para trabalhar com o MySQL. Começando a nossa instalação aqui do MySQL, a gente tem aqui o arquivo que nós efetuamos o download, o MySQL Essentials. A versão que a gente vai instalar é a 5.1. Duplo clique no arquivo, ele já vai abrir a configuração, o menu aí de configuração e de instalação. Então aqui a primeira tela é só mesmo boas-vindas, então vamos mudar aqui o Next. E aqui as opções que a gente tem para fazer a instalação. Por padrão, a gente pode fazer aí a típica ou a completa, dependendo aí da quantidade de espaço que você tem em disco, ou escolher a customizada. Vamos na típica mesmo, que já vai atender as nossas necessidades. Só caminhos de instalação. Por padrão, ele cria dentro do diretório arquivos de programa uma pasta chamada MySQL e ele instala dentro dessa pasta o servidor de banco de dados. E aí a gente clica aqui em instalar. Só aguardando enquanto ele efetua a instalação. E com isso o MySQL já foi instalado. Então, vamos clicando aqui no Next. Também aí só mais algumas propagandas aí que eles colocam no momento da instalação. E aí ele traz essa informação, perguntando se a gente quer configurar nesse momento o servidor, o SQL, né, o banco de dados, na nossa máquina. Então vamos deixar ticado aí, por padrão ele traz ticado, deixa ticado a opção e vamos aqui clicar em Finish. Agora vamos entrar na parte aí mais de configuração do MySQL. É nesse momento que ele vai pedir algumas informações a respeito de porta, a respeito de senha de usuário de root e outras informações mais. Então aqui o comecinho da configuração da instância. Então a gente clica aqui no Next. Configuração detalhada ou configuração padrão. Nesse caso, vamos na configuração detalhada, exatamente para a gente ver aí bastante informações. Primeira coisa que a gente precisa escolher é se realmente a máquina vai ser uma máquina para um desenvolvedor, que via de regra ele vai acessar local, ou se essa máquina realmente é um servidor. Então, se outras máquinas vão se conectar nesse banco de dados. E a terceira opção é se você tem um servidor dedicado ao MySQL. Imagina a situação que você não tem nenhum outro grande serviço rodando na máquina e você só vai ter o banco. Por padrão também, como a gente está mais preocupado aqui em montar um ambiente para o desenvolvedor, vamos deixar a opção Developer Machine ticada. E aí vamos clicar aqui em Next. Também aí mais algumas informações a respeito do banco de dados. Um banco de dados transacional ou não transacional, certo? Ou mesmo um banco de dados multifuncional que ele fala, que serve aí para os propósitos mais genéricos. Então a gente também aí deixa essa opção ticada e aí ele pede tamanho aí que a gente tem disponível no nosso disco para fazer a instalação.
Então também Next. Mais algumas informações aí a respeito da concorrência das conexões que nós podemos ter. Então, no primeiro caso, é um número um pouco mais limitado, até mais ou menos umas 20 conexões que ele suporta. A segunda é um processamento um pouco mais pesado, de ter aí até um número de 500 conexões. E o terceiro, você pode falar aí qual que é a quantidade concorrente de conexões que você quer ter. Vamos também no número menor aí, no número de 20 conexões, já é o suficiente. Nesse caso aqui, se por um acaso a gente quer disponibilizar o acesso remoto para essa nossa máquina, né, para outras máquinas da rede poderem enxergar. Por padrão, a porta do MySQL é a 3306 e a gente ainda tem a opção de adicionar essa exceção de porta no firewall. Então vamos colocar aqui para adicionar essa exceção. E aí vamos deixar por padrão também a 3306. Caractere set que aqui podemos configurar, também vamos deixar a opção padrão. E se nós queremos ou não instalar como um serviço do Windows. Então a gente pode aí falar para ele que a gente quer instalar como sendo um serviço do Windows e pedir para ele startar o serviço automaticamente. Toda vez que o Windows ele é inicializado, o MySQL vai ser inicializado também. Se a sua máquina não tiver uma quantidade de memória ideal, você pode até pedir para ele não iniciar toda vez que você inicia o Windows, e aí você vai ter que, toda vez que você quiser usar o banco, lembrar de ir lá no painel de controle, ferramentas do sistema, serviços e startar o serviço. Então tem esse passo a mais. Mas se não, se você tem uma máquina média para boa, aí você pode deixar ele rodando automaticamente. Aí evita o trabalho de ficar lembrando de subir o banco. Se quiser essa outra opção incluir no path do Windows o diretório bin que a gente tem no MySQL, aí você pode fazer algumas operações de linha de comando diretamente. Também é uma opção legal. Vamos ticar. E aqui, Next. Senha de root que a gente queira dar para o nosso banco. Então aqui vamos criar aí uma senha de root 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui repetindo a senha de root 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente quer que o root possa se conectar de máquinas remotas ou não, se ele só pode se conectar de maneira local. E aqui vamos lá, clicando no Next. E aí a gente deixa ele executando as configurações aí da instância. Só clicando em Execute, aí ele agora começa a fazer a configuração. Vai iniciar e vai aplicar aí as diretivas de segurança. Tudo tranquilo, então aí a gente pode agora dar um Finish. E com isso, o banco de dados MySQL está instalado e devidamente configurado na máquina. Como no nosso caso a gente pediu para ele ser iniciado como um serviço, se a gente pesquisar aí nos serviços do Windows, ele provavelmente já vai estar executando. Segunda parte do nosso screencast seria a instalação das ferramentas administrativas, que tem algumas bem legais aí que auxiliam o nosso trabalho no dia a dia. Esse caminho também para você efetuar o download se encontra no site. Vamos só descompactar esse arquivo. Vamos aqui extrair tudo. E vamos também, por padrão, jogar ele dentro do arquivos de programa. Meu computador, arquivos de programa. E vamos dar um OK. Ele cria aí uma pasta específica, vamos avançar, e aí ele vai fazer a descompactação. Descompactação concluída. Vamos só tirar esse tique aqui do mostrar arquivos exibidos e clicar em concluir. Vamos agora lá dentro do arquivos de programa para a gente chamar essas aplicações. Se você quiser, você também pode criar um atalho aí no desktop para você chamar diretamente. Então vamos lá, disco local, arquivos de programa.
e vamos aqui procurar aonde ele instalou os nossos arquivos. Então aqui a gente tem a pasta MySQL, que é a pasta do banco de dados, e aqui a gente tem a pasta MySQL GitTools 5.0. É nessa pasta que ele descompacta, né, as ferramentas de administração. Então aqui a gente pode já exibir, só pedir para ele exibir no formato de lista. Os detalhes aqui acaba sendo melhor. Ordenar aqui por tipo. E as mais interessantes que a gente tem são o MySQL Administrator, para você fazer aí algumas tarefas administrativas no banco, e o MySQL Query Browser. Então vamos duplo clique no Query Browser. Vamos acessar agora o banco de dados mesmo. Então aqui no caso server host, a gente pode colocar direto localhost, máquina local, a porta 3306, o usuário root, e ele está com a senha de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá um OK aqui. Ele pede aí só se você quiser já, no momento da conexão, falar qual é o esquema que você está apontando. No nosso caso aqui nós não temos esquema nenhum ainda criado. E aí ele já vai abrir o aplicativo. Com isso, a visão que a gente tem aqui no lado direito, qual é? Todos os bancos de dados que estão criados. E aqui a gente pode executar queries, inserts, updates, delete, fazer algumas operações de CRUD aí no banco. Aqui embaixo a gente tem uma definição da sintaxe, uma biblioteca, uma ajuda aí que o MySQL traz em relação aos comandos mais específicos. E com isso a gente já começa a interagir com o banco. Legal? Vamos finalizando o nosso screencast de hoje, pessoal. Vimos nesse screencast como fazemos a instalação e configuração do MySQL. Mais informações aí, podem dar uma olhada lá no site, no www.cbds.inf.br. Espero que tenham gostado e fiquem ligados aí no nosso site, que em breve novos screencasts estarão disponíveis. Principalmente agora que nós já temos o banco instalado. Os próximos screencasts que nós vamos produzir é exatamente a respeito de construir uma aplicação web, JEE, interagindo com o banco de dados. Legal? Um abraço e até lá.